Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Mega Física com o seu professor de física favorito, professor Yuri Thiago. Nesse vídeo a gente vai fazer uma solução de uma das questões do Enem 2025. Isso mesmo, uma questão bem simples, bem fácil e que muita gente se confundiu, porque não prestou atenção no que de fato a questão está querendo, e eu vou te explicar o que é agora. Vem comigo que eu te explico mais. Bom, uma questão do Enem, questão aqui de número 101, tá? Basicamente ela vai falar o quê? Você tem dois textos, a gente vai ler esses textos e vocês vão ver que a gente nem precisava ler o texto de fato para entender. Vai falar sobre as mariposas. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Ok, segundo texto. As mariposas se aproximam das lâmpadas atraídas pela luz, pois sendo basicamente criaturas noturnas, estão adaptadas a seguir o brilho da lua, em um processo conhecido como orientação transversal. Assim, o que o sambista Adoniran Barbosa, no texto 1 descreve, não é a causa, mas sim uma das consequências possíveis dessa aproximação. De fato, o calor gerado pelas lâmpadas, sobretudo as incandescentes, pode aquecer as mariposas. Beleza, até aí tudo bem. O que fala a questão? Nesse contexto, o processo de transferência de calor para as mariposas, que independe da presença de fluidos, é ar. Ou seja, o que a questão está querendo saber? O processo de transferência de calor. Então, a gente precisava ler esse texto todinho? Não. Todinho não. A gente só está precisando falar do quê? De uma mariposa, e a mariposa ela tem uma lâmpada. Uma lâmpada está incidindo o quê? Luz nessa mariposa. E com isso ela vai para perto, né, para poder se aquecer. Mas qual é o processo no qual independe de fluidos? Então, vamos lá. Eu vou riscar os dois textos porque a gente nem precisava dele. Quais são os processos de transferência de calor? Quantos existem, na verdade, né? Quantos existem? Existem 3 tipos. Quais são esses 3 tipos? Condução, convecção e radiação ou irradiação. Condução precisa do contato direto, tá, entre a fonte de calor e e o outro corpo que está sendo aquecido, tá? Nesse caso não é esse tipo. Convecção, ela acontece devido à variação das densidades que ocorre em um fluido. Para ocorrer essa diferença de densidades em um fluido, que pode ser um líquido ou um gás, eu preciso do fluido. E o que a questão fala? Que eu quero uma transferência de calor que independe de fluidos. Então não pode ser a convecção. Vamos lá, sobrou a radiação, que ela não depende, né, da presença de fluidos. Ela acontece até no vácuo, se for preciso, com as ondas eletromagnéticas. Então se eu for analisar, vamos lá, as alternativas. Letra A, reflexão. Reflexão é um fenômeno ondulatório. Não é nem uma transferência de calor. Refração também é um fenômeno ondulatório. Então esquece a letra B. Letra D, dispersão, também é um fenômeno ondulatório. Sobra só a letra C e E. Letra E, a gente sabe que não pode. Só sobra então a letra C, que vai ser então a nossa o quê? Resposta. Muito simples essa questão, não tá? Eu acredito que muita gente errou porque acabou confundindo com um processo, tá, de um fenômeno ondulatório e não com um processo de calor. Mas, questão simples, fácil. Gostou dessa resolução direta e batendo no ponto específico da questão? Acompanhe os próximos vídeos, vou soltar mais questões do Enem 2025 com as soluções bem detalhadas para você. Aguardo nos próximos vídeos.